lembra? Adultério. Bruno, posso tentar responder aqui. Eu anotei algumas coisas. Opa. Pode falar. Bom, a Bru já falou, né? Adultério, fornicação, impureza e lascívia. Legal, legal. E nós falamos sobre esses pecados e a gente falou como eles são perigosos, que a gente precisa muitas vezes fugir deles. Por quê? Porque, como a gente aprende nos textos bíblicos, o nosso coração ele é meio desenfreado, né? Então, se a gente deixar o nosso coração saciar todas as suas vontades, o limite não tem limite, né? É exatamente isso. Não tem limite para aquilo que o nosso coração pode fazer. Alguém consegue lembrar um texto bíblico que a gente usou para falar sobre esse assunto? Ou algum texto bíblico que você viu talvez durante a semana que fale um pouco sobre os pecados sexuais, ou talvez como vencê-los, ou o que devemos fazer em relação a isso? Mateus 5, 27 e 28. De adultério. O que diz lá? Ih, agora de cabeça. Calma aí. Tem que ter uma... A gente viu no Antigo Testamento 2 mandamentos, né? No Antigo Testamento a gente viu lá em Êxodo 20, não adulterarás, e depois lá nos Evangelhos, em Mateus, a gente também viu Jesus completando esse mandamento, né? O que ele fala? Não adulterarás, mas eu digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Ou seja, a gente aprendeu com isso que o pecado não é só eu ir lá e fazer, mas eu querer fazer. A cobiça e aquela vontade desenfreada, a motivação já é pecado também, né? Então, a gente vai ver também hoje e também nas próximas aulas, como sempre a gente tem isso, tem o pecado praticado, mas tem o pecado já maquinado na nossa mente, né? Então, os dois são pecados. E a gente tem que tomar cuidado para não cair nessa tentação, né? O que mais? Alguém lembra de algum outro texto? Alguém lembra o texto de 1 Tessalonicenses? Qual o texto que a gente leu de lá? Foi o texto final da nossa exposição, né? Foi o primeiro, Tessalonicenses 4, 3 a 5 e 7, né? Isso. Deixa Você eu pode ver. ler? Deixa eu achar aqui. 1 Tessalonicenses 4, né? Isso. 3 a 5. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos, que desconhecem a Deus. Aí é o 7, né? Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Isso aí. Obrigado. Então, nesse texto, a gente aprendeu um pouco sobre como o nosso coração é desenfreado e a gente precisa exercitar o domínio próprio. A gente precisa ter um autocontrole, porque a nossa nova identidade não é de impureza, como os pagãos ou como a gente era antigamente. Agora é de santidade. Essa é a nossa nova identidade. Enquanto cristão, agora filho de Deus, não apenas criatura, mas filho de Deus, agora cidadão do céu, a minha nova identidade é eu me controlar. Eu dizer não para os meus desejos desenfreados, né? E para terminar, lá nas estratégias nós falamos sobre algumas estratégias, né? Quais 2 áreas que a gente citou de 2 tipos de relacionamento? Alguém lembra? O vertical e o horizontal. Vertical e horizontal. Você consegue citar alguma coisa dessas 2 áreas? O relacionamento vertical tinha a oração, né? Que era Mateus 26, 41. Pode falar, não quer que vai ler na referência? Pode falando. Aí tem a leitura da palavra de Deus, que era Romanos e Salmos, e tinha mais um que eu não lembro.
tinha memorizar versículos, que era em Colossenses, esses eram os verticais. Os horizontais era discipulado e conselheiros, que eram em Provérbios. Legal. Então, tanto no nosso relacionamento com Deus, quanto no nosso relacionamento com o próximo, a gente pode desenvolver, colocar em prática algumas estratégias para talvez criar algumas cercas de proteção. A gente pode também criar essas barreiras, né? A gente pode também tentar ao máximo caminhar contrário desses desejos, caminhar junto com pessoas. A gente pode, no nosso relacionamento com Deus, lendo a palavra, memorizando a palavra, né? Memorização de versículos, a gente pode ir colocando na nossa mente aquilo que a gente tem que fazer. Talvez quando a gente passar diante do pecado, a gente vai lembrar daquilo que a gente viu no texto bíblico e falar, pera lá, agora eu preciso viver não mais na imoralidade, na santidade, é isso que o texto fala. Então, quando eu memorizo versículos e eu leio a palavra, eu vou me munindo, né, com essa proteção, pelo menos para minha mente, né, para eu poder colocar em prática. Legal, foi mais ou menos isso que a gente viu na aula passada. Então, vamos partir agora para a aula de hoje, que nós vamos conversar sobre finanças, então, sobre dinheiro, né? E esse é o tema principal, mas não em si como administrar finanças ou coisa do tipo. Isso nós tivemos uma aula na EBD sobre provérbios, e se você não participou, tem lá no YouTube. No ano passado, a gente estudou o livro de provérbios e conversamos um pouco sobre isso. Mas hoje a gente vai falar sobre as tentações que estão envolvidas aí na área de finanças, na área de dinheiro, né? E quais são essas duas tentações? Nós vamos falar sobre a cobiça e sobre a avareza. Então, esses dois lados da moeda, ambos tentações pecaminosas, né, que a gente acaba tendo que lidar diariamente e que estão envolvidas com essa área de dinheiro, de recursos, de bens, né? Então, é mais ou menos isso que a gente vai falar. Muito bem. O primeiro deles, a cobiça. Então, para a gente definir de uma forma um pouco mais fácil e resumida, eu coloquei uma frase para cada um. Então, a cobiça seria a vontade exagerada de ter algo que não possui. E a avareza, o medo exagerado de perder algo que possui. Entenderam? Então, a cobiça é aquela vontade exagerada de você ter alguma coisa que você não tem e, muito provavelmente, você cobiçar algo que já é de outra pessoa, ou seja, você passa na rua assim e você vê uma pessoa com um carrão e você ainda andando de ônibus e você pensa, poxa, mas eu queria tanto ter um carro. E aí, esse desejo de você ter um carro, ele não é pecaminoso em si. O desejo de ter uma coisa não é pecaminoso. O problema é quando começa a ser uma vontade exagerada e você começa a cobiçar e você cresce os olhos e você olha para aquele carro e você fica falando, nossa, como eu queria que isso fosse meu, eu devia ter esse carro, nossa, e aí você começa a se sentir mal e você começa o seu dia começa a ficar ruim porque você não consegue saciar aquele seu desejo. Você começa a dormir mal porque você não conseguiu comprar aquele carro. Você começa a ficar de olho em todo mundo todos os carros que tem na rua e você fica, sabe, pensando coisas do tipo. Ou talvez você olha para o celular de uma pessoa e você fala, poxa, meu celular é tão ruim. Nossa, eu desejo tanto, eu queria tanto ter aquele celular. Então, uma vontade exagerada de ter algo que não possui. Então, eu gostaria de ressaltar aqui que a vontade, o desejo de ter algo em si não é o pecado, né? Por exemplo, o desejo de você arrumar um emprego, o desejo de você ter uma estabilidade financeira legal, de você ter os seus recursos, o desejo de um dia comprar uma casa, de comprar um carro, o desejo de um dia poder investir, o desejo de poder ter um celular melhor, uma TV melhor, roupas melhores. Esse não é o problema em si. O problema é quando isso começa a virar ou uma vontade exagerada ou até mesmo uma cobiça no sentido de desejar aquilo que é do outro. E talvez pensar, nossa, eu merecia muito mais do que aquela pessoa, isso que ela tem, né? Então, essa seria a cobiça, essa vontade exagerada. Essa vontade exagerada, ela acaba atrapalhando o nosso dia a dia. Então, essa vontade, ela acaba, por exemplo, tirando a nossa paz, ela tira uma noite de sono nossa, ela talvez tire a nossa atenção para outras coisas do nosso dia a dia que a gente precisa cumprir responsabilidades e a gente fica só naquele desejo. Eu não sei se algum de vocês já passou por isso, mas talvez
queriam muito alguma coisa e começaram a pesquisar na internet, coisa que você não queria ter, e começaram a pesquisar aí coisas assim que você não tem como comprar agora, e você ficou aí o dia inteiro olhando fotos, vídeos e pesquisando e desejando, e aí quando você viu, você nem mesmo cumpriu suas responsabilidades, de tanto tempo que você gastou ali desejando aquilo lá, aí gastando o seu dia, o seu coração, a sua mente em algo do tipo. Então, quando esses sentimentos nossos, eles passam a ser desequilibrados e começam a ser assim de forma exagerada, a gente já sabe que a gente está caindo nessa tentação da cobiça, né? Então, tira a nossa paz, tira uma noite de sono, destrói relacionamentos, né? Nos tira a atenção das nossas responsabilidades, enfim, tantas coisas que acabam sendo prejudicadas quando o nosso desejo desenfreado por algo começa a tomar conta. Observem que é muito parecido com o que acontece com as tentações sexuais. Desejos desenfreados do nosso coração, que a gente dá lugar para eles e a gente começa a levar eles do coração para a nossa mente e começa a nos rodear e esse pensamento não vai embora e a gente começa a agir de acordo com esses pensamentos, desejos desenfreados que a gente não consegue parar. Então, é mais ou menos essa definição de cobiça. Bom, avareza, o que seria essa avareza? O medo exagerado de perder algo que possui, ou seja, alguém tem os seus recursos, tem os seus bens, mas ela é tão assim apegada aos seus recursos que ela talvez vai dizer não para alguns relacionamentos, ela vai dizer não para talvez abençoar outras pessoas, ela vai dizer não para tantas outras coisas, vai dizer não até, por exemplo, em casos onde há algum irmão necessitado ou talvez algum projeto missionário que a gente precisa investir e talvez a pessoa fala, não, mas o dinheiro na minha conta é muito mais importante do que talvez reconstruir o telhado daquela igreja lá do missionário que foi destruído, algo do tipo. Então, quando o medo de eu perder aquilo que eu já consegui é tão grande que eu não ajo mais racionalmente. Eu não acabo não ofertando, eu acabo não ajudando as outras pessoas, eu acabo não abençoando o próximo, enfim, e fico com esse medo exagerado de perder o que eu possuo, né? Então, isso pode acabar prejudicando, como eu falei, relacionamentos, né? Às vezes, o próprio medo de acabar os seus bens, as suas coisas acabarem sendo um pouco prejudicadas, você até se afasta das outras pessoas. Então, a gente tem esses dois lados da moeda, né? A vontade exagerada de ter algo que você não possui e o medo exagerado de perder algo que possui. Vocês viram que eu usei a palavra exagerado nos dois, porque é ela que define essas duas atitudes, né? Eu tendo ou não tendo esse sentimento desequilibrado, exagerado, né? Muito maior do que necessário, é o que traz a todos nós a esse erro. Então, vamos partir do princípio de qual que seria o correto. Na cobiça, o que seria o correto? Eu posso desejar alguma coisa e trabalhar para conseguir isso? É claro que eu posso. Eu quero comprar ali um computador no final do ano. Então, eu vou trabalhar para isso, eu vou ajuntar dinheiro, eu vou talvez procurar e vou fazer algumas pesquisas sim, porque eu quero encontrar um que seja um custo-benefício melhor. Então, eu posso trabalhar isso sem isso gerar cobiça no meu coração, sem eu ficar olhando para o computador dos outros falando, nossa, isso devia ser meu, eu preciso disso, eu não vou conseguir viver se eu não tiver isso. Eu posso, sim, desejar algo e até obter essa coisa sem cobiçar e sem ter uma vontade exagerada. E eu posso também administrar os meus recursos de forma que glorifique a Deus, de forma correta, de forma que eu não vá perder tudo que eu tenho em um mês, em um ano, eu posso administrar sem ser avarento, né? Eu posso, por exemplo, ainda assim, administrar os meus recursos para caber no meu orçamento, para que eu possa suprir as minhas necessidades, para que eu possa ter o meu tempo de lazer e, ao mesmo tempo, talvez dedicar algum valor da minha renda para abençoar outras pessoas, para dedicar, para sustentar um missionário, ou mesmo para eu poder dizimar na igreja, ou coisas do tipo. Então, tem como eu fazer isso sem ter um coração avarento, né? Administrar os meus recursos e também buscar comprar algumas coisas, enfim, sem cobiçar e sem ser avarento.
mas nós temos esses dois perigos que a gente pode cair na área financeira, e ele é bem comum a todos. Bom, quais são alguns exemplos bíblicos que a gente pode citar em relação a isso? O primeiro, negativo. Quem pode ler para mim o texto de Atos, capítulo 5, versículo 1 ao versículo 11? Quem pode ler? Posso ler? Pode ler. Capítulo 5, de 1 a 11, né? Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se, os moços cobriram-lhe o corpo e, levando-o, sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: Diz-me, vendeste por quanto aquela terra? Ela respondeu: Sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: Por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta, levando-a, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e todos quanto ouviram a notícia destes acontecimentos. Legal, obrigado, João. Então, vamos lá. Entendendo um pouco esse texto, que tipo de tentação, e é uma tentação que foi saciada, né? Ou seja, eles chegaram a pecar, que tipo de pecado eles caíram? Na cobiça ou na avareza? Quem pode me dizer isso? Eu entendo que foi a cobiça e a avareza, os dois juntos, porque eles cobiçaram algo que não era deles, que até então a venda do terreno era para dar para, né, junto às missões, essa era a ideia, e também a avareza, porque eles reteram a grana para eles, entendeu? Eles fizeram bem bolado, a gente finge que vende, ou seja, a gente faz aí um mensalão, né? A gente, como é que fala? Adultera o valor e fica com uma parte. Só isso, só essa coisinha errada, só isso, só. Então eu entendo que na verdade foram os dois. Bruno, minha opinião, né? Posso estar errada. Entendi. Alguém mais tem algum outro comentário? Para ser bem mais simples, a mentira aí, o pecado aí foi a mentira, né? Para ser bem Verdade. simples. Exato. Bom, realmente, pode ser que eles tenham pecado aí em todos esses pecados, mas talvez eu creio que o mais forte tenha sido da avareza, porque por mais que eles não tinham dinheiro em espécie, aquele recurso já era deles no sentido da propriedade. Então, eles acabaram querendo manter aquilo que eles tinham, né? E fazendo exatamente isso aqui. Então, vamos lá, ó. Medo exagerado de perder algo que possui. Então, eles tinham esse recurso e eles quiseram pegar esse recurso para abençoar e para dar como oferta, né? Então, eles chegaram lá para ofertar, só que eles pensaram, eu não quero perder tudo isso. Então, eu vou pegar só metade e vou dizer que é tudo e vou dar esse recurso, mas eu não
eu vou manter para mim essa metade, né? E eles acabaram pecando em outro pecado, né? Que seria o da mentira, bem destacado aí pelo João, e acabaram pecando por causa disso, né? Então, talvez foi um apego demasiado a alguns recursos, né? Isso é comum de acontecer conosco? Talvez alguém aí gostaria de comentar sobre isso? Esse apego, apego às finanças, apego ao dinheiro, talvez, o que isso mostra? Realmente um medo, uma falta de confiança em Deus, um medo de talvez não conseguir de novo. Tipo, hoje eu tenho esse dinheiro, eu talvez vou ofertar ali, eu vou fazer alguma coisa, mas será que eu vou conseguir de novo? Alguém gostaria de comentar sobre isso? Eu vejo que pode ser esse medo de eu não conseguir novamente o dinheiro que eu tenho hoje, porque eu já passei por dificuldades no passado, mas eu também vejo que pode ser até uma forma de medo do desconhecido, porque existem pessoas que nasceram em situações mais privilegiadas, financeiramente falando, e Sim. que, por causa disso, têm medo de conhecer a pobreza. E por causa disso, elas se tornam avarentas, elas têm medo de perder o dinheiro, porque elas colocaram no dinheiro a identidade delas. E isso é um grande problema se você é cristão, com certeza. Exatamente. E eu acho que com a avareza vem um pouco a questão da incredulidade também para o cristão, né? A incredulidade que Deus pode cuidar. Eu vou dizer um exemplo próprio, né? Os meus pais, eles são missionários, né? E desde que eu nasci, eles já eram missionários. E eles trabalhavam na época na Missão Sena, não sei quantos já conheceram, uma missão que trabalha com moradores de rua, né? E nós morávamos no terceiro processo da missão, na terceira etapa, que se chamava Casa Família, né? Nessa casa, moravam ali umas 20 ou 30 pessoas que tinham passado pela casa de recuperação, ou seja, pessoas que foram acolhidas ali da rua, tomaram a decisão de ir para uma casa de recuperação, foram para essa casa de recuperação, moravam ali 1, 2 anos, se livravam daquela dependência da droga e tudo mais, da bebida, e aí iam morar nesse terceiro processo, que era a casa onde meus pais lideravam, que chamava Casa Família. Então, eu, desde que nasci, morei ali com 20, 30 pessoas na mesma casa, né? E meus pais ajudavam e pastoreavam e discipulavam essas pessoas para se reintegrarem na sociedade, né? Então, eu lembro dos meus pais ajudarem eles a arrumar emprego, a voltar a estudar, enfim. E a gente era como uma grande família. Então, é uma família bem peculiar, de 30 pessoas praticamente, né? E aí o que acontece? A gente passou por muitas dificuldades financeiras em muitos momentos, né? Então, eu lembro de vezes onde a gente não tinha muitos recursos, não tinha muito o que comer, não tinha muita mistura. Lembro de alguns momentos a gente comer assim arroz com ketchup. Lembro da gente comer pão com manteiga na janta e passar por algumas dificuldades. Lembro de um dia em específico onde tinha acabado toda a despensa praticamente e a gente estava sem recursos, né, de alimento para alimentar aquelas 30 pessoas. E eu lembro que do nada chegou uma pessoa lá com um carro, não lembro, acho que foi uma Kombi, e trouxe tipo recursos e encheu aquela despensa, né? E com várias doações. E essa ocasião não foi uma vez só, foram várias vezes. Ou seja, várias vezes eu passei junto com os meus pais por períodos onde a gente não tinha muitos recursos, tanto financeiros quanto de comida ou algo do tipo, e Deus supriu e assim, na hora, não deixou faltar, sabe? Pessoas vinham, deixavam doações ou enviavam doações em dinheiro e a gente conseguia comprar todos os alimentos, enfim. Tantas coisas que até me perdem na memória o tanto de experiências que eu passei com Deus suprindo. Tipo assim, de forma radical, sabe? E depois que eu saí da casa dos meus pais, fui para o seminário, depois eu casei e vim morar com a minha esposa aqui em São Paulo de novo. A gente passou por momentos difíceis financeiramente no começo do nosso casamento, né? E eu lembro que eu ainda assim desconfiava que Deus ia suprir, e ainda assim talvez me apegava muito, talvez a algum recurso, e talvez pensava,
nossa, eu lembro de vezes onde eu fui dar o dízimo e a oferta e eu não cumpria muito bem aquilo que o texto que está no envelope lá, esqueci agora, acho que é, não sei quem pode me ajudar, acho que 1 Coríntios 9, 7, acho que é esse, né? Ou 2 Coríntios 9, 7. E aquele texto diz que a gente precisa dar com alegria, né? Com aquilo que Deus colocou no nosso coração. E eu lembro de algumas vezes que eu ia dar assim e pensava, mas e se eu der e não vir dinheiro? E se eu der e acontecer algum problema e parar, talvez aqueles mantenedores, porque hoje eu e minha esposa somos missionários, talvez aqueles mantenedores não depositarem mais, e aí eu não ter o recurso para o mês que vem. E depois eu comecei a pensar e lembrei do tanto de experiências que eu passei, que Deus abençoou e nunca deixou faltar, só que parece que isso sumiu da minha memória. Parece que naquele momento eu não lembrava de nenhuma dessas experiências que Deus tinha suprido, e devia ser muito óbvio, devia ser muito fácil para mim. Eu passei a minha infância inteira experimentando essas coisas, e como é que eu pude ter essas desconfianças de novo? Então, essa incredulidade e esse apego, e talvez esse apego apenas no que é visível, eu confio se está aqui na minha mão, né? E talvez isso acabava gerando essa incredulidade que era somada com um pouco de avareza, né? E isso teve que ser trabalhado no meu coração. Então, eu acho que a gente pode ligar esses dois pecados também, né? Um pouco de incredulidade, falta de confiança. Alguém quer comentar alguma coisa sobre isso? Senão a gente avança. Muito bem. Falamos então de Ananias e Safira e de como eles se apegaram demais, né? Aquele medo desenfreado de perder aquilo que tem, e por isso pecaram com a avareza, pelo menos, né? Mas também com alguns outros pecados. Temos também, antes de partir para o próximo aqui, eu acabei de lembrar, não estou lembrando o texto especificamente, mas de momentos, pensando num exemplo positivo, né? Vários momentos onde no Novo Testamento as igrejas foram desafiadas a ofertar para as outras igrejas. É uma coisa que era muito comum antigamente, que inclusive hoje não acontece muito, né? As igrejas se ajudarem, né? E isso acontecia muito ali no Novo Testamento. Então, uma igreja estava com dificuldade, aí Paulo e os outros apóstolos lá mandavam cartas falando, tal igreja está com dificuldade, a gente precisa levantar sustento para eles, porque os irmãos lá eles estão se juntando, mas eles não estão conseguindo, eles tiveram que vender as suas propriedades, estão com dificuldade financeira. E aí as outras igrejas, às vezes, repartiam seus recursos, mandavam para eles, vendiam algumas propriedades, enfim. Em Atos 2 a gente vê isso, né, bem forte, mas a gente vai ver alguns exemplos específicos, não que isso é uma doutrina ou algo do tipo, mas a gente vê o amor cristão ali em várias igrejas do Novo Testamento, ao repartirem e abençoarem o próximo, né? Então, talvez a gente pode ver um exemplo positivo em contraste com o pecado da avareza, né? Então, igrejas ali no Novo Testamento, não tendo medo de perder aquilo que possuem, mas ao contrário, utilizando os seus recursos para abençoar as outras pessoas. Ou seja, talvez olhando para os seus recursos pensando, foi Deus que me deu e Ele colocou nas minhas mãos para que eu possa administrar. E uma forma de administrar bem esses recursos é usando eles para abençoar outras pessoas, né? E talvez essas igrejas tinham uma baita confiança em Deus, de que Deus não ia deixar faltar para elas. Talvez algumas dessas igrejas poderiam passar pela mente delas, olha, ao invés de ajudar outra igreja, vamos gerar uma baita de uma poupança para a gente, para quando a gente passar por esse problema, a gente consegue se virar sozinho. Mas não, eles tinham na mente deles, olha, vamos ajudar, vamos abençoar as outras igrejas, né? Deus vai suprir. Não que eu não possa administrar de forma boa os meus recursos e talvez até gerar uma poupança, mas diante de uma necessidade, a gente vai ver um texto sobre isso, diante de uma necessidade, eu não posso ser uma pessoa avarenta, né? Temos também o próprio exemplo de José. Então, José, ele estava ali em uma alta posição, né? José, ele lidava com muitos recursos como governador do Egito, e ele tinha à sua disposição todos esses recursos, e cabia a ele a decisão em relação a esses recursos, né? E a família dele veio com necessidade, no capítulo 41 a 45. Ele poderia, talvez até por aquele sentimento de amargura,
que sondava o coração dele, ele poderia ter agido de uma forma diferente. Mas ele não só não teve essa amargura, como ele também não teve avareza, e ele abençoou os irmãos. Na verdade, ele, em conversas com o faraó, pôde abençoar ainda mais, né? E eles passaram a morar lá junto com ele, nas terras do Egito. Então, ele não teve um coração avarento, nem amargurado. Então, a gente pode aprender sobre isso também. Então, esse, talvez, de José e das igrejas ali no Novo Testamento, são exemplos positivos que a gente pode ter de dizer não para esses desejos desenfreados do nosso coração, de segurar aquilo que a gente já tem e de cobiçar aquilo que a gente não tem, né? Muito bem. Alguém tem mais algum exemplo que vocês lembram aí, seja no Antigo, seja no Novo Testamento, para compartilhar com a turma? Caso não, a gente avança então. O menino dos pães e peixes, né? Porque ninguém tinha nada para comer, ele era o único que tinha, e mesmo assim ele repartiu com todo mundo. É um exemplo muito legal, muito fofo. Ô Bruno, em relação à cobiça, eu estava pensando aqui, pode usar o exemplo de Judas também. Ele sempre, por exemplo, quando a mulher derramou, foi o perfume aos pés de Jesus, ele sempre falava, porque você não vendeu para os pobres. O outro exemplo também é quando ele vendeu a Cristo, né? Por dinheiro, por querer dinheiro, ele vendeu Jesus Cristo aos romanos. Gente, eu acho que o Bruno travou, mas daqui a pouco ele volta. Eu ia falar isso, acho que ele travou também. Quem quiser tirar uma foto, o rosto está perfeito. Momento do print é agora, hein? É agora. Tá travado na câmera dele também, será? Ele acabou de cair, na verdade. Bom, eu acho que parte agora de falar dos versículos bíblicos, né, que falam sobre isso, sobre avareza e sobre cobiça. E aí, o próximo slide ia falar o que a Bíblia fala sobre a cobiça e a avareza. Então, eu vou ler aqui para vocês. Será que eu consigo projetar pelo celular aqui? Deixa eu tentar compartilhar aqui. Tela. Estão vendo minha tela? Eu não sei. Show. Deixa eu virar para aparecer melhor para vocês aí. Ele parou aqui, né? No José. Aí esse é o próximo slide. Então, o que a Bíblia fala sobre cobiça e avareza? Em Êxodo 18, 21, fala o seguinte: procura dentre o povo homens capazes, temente a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza. Põe-nos sobre eles por chefes de 1000, chefes de... Ou seja, aqui no Pentateuco já começa a falar. Agora, em Isaías 32:7 diz o seguinte: também todas as armas do avarento são más. Ele maquina invenções malignas para destruir os mansos com palavras falsas, mesmo quando o pobre chega a falar retamente. Ou seja, o cara começa a deturpar tudo, né? Até a palavra de quem é reto, o cara começa a estragar isso também. É o extremo, né? Que o Bruno citou no início lá da aula. E em Lucas 12:15, diz o seguinte: então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Então aqui Lucas já começa a retratar aqui também o que Jesus falou, né? De realmente a gente se guardar de toda e qualquer avareza, de todo e qualquer desejo desenfreado, né? E eu não sei, acho que o Bruno deve ter citado, né? O que é avareza, mas eu tinha pesquisado aqui também, ó, no Google, que diz o seguinte, que é avareza. Ó,
particularidade ou característica da pessoa avarenta, apego extremo ao dinheiro, cuja preocupação maior é juntar dinheiro. Então, ela não se preocupa com as outras pessoas, realmente ela quer só juntar mais e mais e mais e mais e mais, e isso é horrível, né? A gente não pode ser assim. Como cristãos, nós temos que ser realmente tentar ajudar o próximo, ajudar as pessoas, tentar compartilhar o que nós temos, não somente a palavra de Deus, né? Mas também os nossos recursos financeiros, as nossas roupas, os nossos alimentos. Exatamente por isso que a gente ajuda várias pessoas por aí, né? E em Efésios 5:5, que é uma das cartas de Paulo, ele fala o seguinte: porque bem sabeis isto, que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, ou qual é idólatra, tem herança no reino de Deus, de Cristo e de Deus. Então, assim, para Deus, a avareza é comparado à idolatria. E idolatria, a gente percebe já pelos 10 mandamentos, por exemplo, que, cara, é totalmente reprovável, sabe? Então, nós temos que tomar muito cuidado com a avareza, porque é uma forma de idolatria. Porque logo nesse primeiro mandamento de Cristo amarás o teu Deus acima de todas as coisas, né? Não terás deuses em vão. Em Hebreus 13:5 diz o seguinte: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Porque muitas vezes a gente acaba, pensando, nossa, Deus não vai cuidar de mim, ele não vai me sustentar todos os dias, né? E eu preciso ir atrás de dinheiro, de mais riquezas, de bens, mas na verdade a gente tem que confiar na soberania dele, ter paz, né? De que ele está no controle de tudo e realmente nos ajudando a cada dia. Ele nos promete o alimento de cada dia, a roupa do nosso corpo e mais uma coisa. Não, enfim, ele é fiel, né? Ele é fiel a nós e realmente ele nos ajuda diariamente com todas as coisas e todos os dias ele nos dá, muito mais do que a gente pede ou do que a gente precisa, né? Todos nós temos casa, tem pessoas que têm carros, temos roupas, temos comida todos os dias, então, assim, fora a nossa saúde, né? Que em meio a esse Covid todo, Deus tem sustentado a nossa vida. E mais um versículo de avareza é 1 João 3, 17 e 18, que fala o seguinte: ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a vir seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Então, quem é avarento realmente tem o coração fechado, sabe? Ele não tem o coração disposto a servir, a ajudar as pessoas, sabe? Mesmo as pessoas próximas. E essa não é uma atitude de um cristão. Bom, agora vamos partir para os de cobiça. Em Êxodo 20, 17, né? Voltando aos 10 mandamentos, diz o seguinte: não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Ou seja, a gente precisa ser plenamente contente com tudo que Deus nos dá, sabe? Nós temos que ter o contentamento, e não nas coisas que nós temos, mas o nosso contentamento verdadeiro e que a gente precisa ter todos os dias é em Cristo. Então, a gente tem que sempre pensar nisso, que a nossa verdadeira alegria, a nossa verdadeira felicidade está em Cristo, que nem diz, que Paulo diz, né? Alegrem-se. Novamente direi, alegrem-se. Então, essa é a verdadeira alegria, e não está nas coisas, em um celular novo, em, sei lá, uma casa nova, não está nesse tipo de coisa, né? E em Provérbios 28, 22, diz o seguinte: o invejoso é ávido por riquezas e não percebe que a pobreza o aguarda. Mais um de Timóteo 6, 10, diz o seguinte:
pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Então, assim, quando a gente começa a cobiçar muitas riquezas, os bens e tudo mais, a gente acaba se perdendo, sabe? A gente acaba sempre querendo um pouco mais. Tem aquela frase, né, que tipo, que perguntam para os ricos, né, tá bom para você? Aí os caras falam, $1 a mais, só $1 a mais, entendeu? Então, é aquela coisa de sempre querer mais, e isso acaba se tornando um Deus na sua vida. E não tem como servir a dois deuses ao mesmo tempo, né? Tanto que fala, agora eu não lembro onde está, mas fala que não tem como ter o Senhor e o dinheiro como Deus, né? Realmente você tem que, ou é um, ou é outro. Renan, Oi? Eu inclusive eu tô aqui com a Bíblia aberta nesse versículo, porque enquanto você estava falando, eu lembrei, aí se você quiser que eu leia, eu posso ler. Pode ler, por favor. Mateus 6, que fala bastante sobre esse contexto de avareza, né? E acho que entra um pouco cobiça também, quando a pessoa coloca o dinheiro acima de todas as coisas. Aí Mateus 6 começa no 19. Não ajuntem tesouros aqui na terra, onde as traças e a ferrugem os destroem, e onde ladrões arrombam casas e os furtam. Ajuntem seus tesouros, traças e ferrugem não destroem, e onde ladrões não arrombam nem furtam. Onde seu tesouro estiver, ali também estará o seu coração. Seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Quando os olhos são bons, todo o seu corpo se encherá de luz. Mas quando os olhos são maus, o corpo se enche de escuridão. E se a luz que há em vocês é, na verdade, escuridão, como é profunda essa escuridão? Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Você se dedica a um e despreza o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Aí, ó, entra exatamente no que a gente estava falando. Obrigado, Fran. E que realmente não tem como a gente servir dois deuses, que realmente ou é Deus ou é o dinheiro, porque a gente sempre vai ser ganancioso e sempre vai querer mais coisas, sabe? E, na verdade, o nosso dinheiro, os nossos recursos financeiros, eles servem para ajudar o reino, né? Para expandir o reino, para ajudar pessoas necessitadas, para sustentar missionários, para sustento da igreja, para, né, ajudar a nossa família, os nossos irmãos em Cristo. Então, a gente tem que realmente refletir isso, pensar sempre nisso, porque todas as áreas da nossa vida é Deus quem cuida. A gente tem que entregar realmente nas mãos dele e confiar de que ele está cuidando de tudo. Porque se, por exemplo, eu sou fiel em participar dos cultos, em louvar a Deus e tudo mais, mas na área financeira eu não dedico totalmente a Deus, sabe? Isso é errado. Como cristãos, nós temos que, todas as áreas da nossa vida, dedicar a Cristo. Bom, o Bruno voltou. Estou aqui eu já. não estou vendo aqui, tá? Então, passa a palavra de volta. Valeu, Renan. Pessoal, a energia aqui em casa acabou, e aí eu estava conectando aqui no 4G, mas depois voltou a energia. Mas obrigado, Renan. E, na verdade, ele que ia falar essa parte mesmo, então deu certinho. Nós vimos aí vários textos bíblicos que nos apresentam o porquê que é errado e o que a gente precisa fazer para consertar, né? Para fazer o certo. E deixa eu já até abrir aqui. Para concluir, eu gostaria de deixar essa frase do Thiago Matz, que eu assisti uma pregação dele ano passado e foi muito proveitosa para mim. Isso que ele falou. Ele falou: o problema não é ter dinheiro no bolso, o problema é ter dinheiro no coração. E talvez esse estilo de frase combina com tantas outras coisas que a gente pode substituir aí pela palavra dinheiro, né? O problema não é você ter essa coisa assim
por exemplo, você ter recursos, você ter um carro, você ter amigos, você ter uma esposa, algo do tipo. O problema é quando todas essas coisas, ou qualquer uma delas, vão para o seu coração e tomam um lugar que é de Deus, o lugar que Deus deveria estar no seu coração. Então, o problema não é ter dinheiro, o problema não é ter um carro, o problema não é ter uma casa, o problema não é ter recursos, o problema não é investir dinheiro, o problema não é nada disso. O problema é quando isso sobe para o seu coração e ele toma o lugar que é de Deus. E nisso a gente entra em um dos pecados mais graves, que muitas vezes é negligenciado, que é o pecado da idolatria. Quando a gente fala um pouco sobre idolatria, talvez o que vem na nossa mente é aquela adoração a imagens, né? Aquela adoração a santos, aquela adoração que talvez algumas religiões orientais fazem com aqueles grandes estátuas ou coisa do tipo. Isso é idolatria, sim. Mas também é idolatria aquilo que muitas vezes nós cometemos e a gente talvez não está percebendo, que é aquela idolatria de talvez considerar, por exemplo, o dinheiro como aquilo de mais importante na vida. Então, talvez você só pense em dinheiro, você gasta o seu dia pensando em como conseguir mais dinheiro, em como conseguir aumentar ainda mais a sua renda. E às vezes você já está com uma renda estável, uma renda boa, e você continua pensando em dinheiro, em dinheiro, em dinheiro. Aí quando você vê, você talvez nem fez devocional na última semana, ou talvez você nem falou com Deus, ou talvez você nem está tendo relacionamentos saudáveis com a sua família, com seus amigos, de tanto que você está fissurado nisso. E isso nos mostra que, nesse caso específico, nesse cenário, o dinheiro já entrou e já se posicionou num lugar da nossa vida que não deveria, né? Então, a nossa vida começou a girar em torno disso. Por isso, é importante administrar, pensando em finanças agora, especificamente, é importante administrar os nossos recursos? É lógico que é. A Bíblia nos dá orientações sobre a administração financeira? Nos dá muitas orientações. Se você olhar para a nossa IBD de Provérbios, a aula que nós conversamos sobre isso, creio que foi lá para a aula 8, está lá no YouTube, você vai ver que existem vários provérbios que nos ensinam a administrar bem os nossos recursos. Existem lá provérbios que nos falam que eu preciso guardar para que eu não venha a ter falta depois. Existem provérbios que dizem que eu não posso ser impulsivo, que eu não posso sair assim gastando tudo, mas que eu tenho que pensar com muita sabedoria como usar os meus recursos. Então a Bíblia ensina sobre administração. Então a Bíblia ela não vai ficar assim sem palavras nenhuma a respeito de finanças, a respeito de sexo, a respeito de tantos outros temas que a gente vai conversar. Mas a Bíblia sempre vai orientar, olha, você precisa lidar com essas coisas de forma bíblica. Você precisa lidar com isso com muito equilíbrio. Você não precisa se entregar totalmente ao sexo, ao dinheiro ou coisa do tipo e acabar pecando no processo. Você precisa ser equilibrado, você precisa pensar de acordo com o padrão de Deus. Então, qual que é o padrão de Deus para o sexo? Ele é dentro do matrimônio. E mesmo dentro do matrimônio, também tem ali algumas orientações para que ele glorifique a Deus e não para que seja algo egoísta. Qual que é o padrão de Deus para finanças? Administrar de forma correta, não ser apegado às finanças assim de forma exagerada, não acabar caindo na avareza e na cobiça, usar esses recursos para abençoar também outras pessoas, para o avanço do reino de Deus, enfim, para ajudar os necessitados. Então, tem uma forma bíblica de eu reagir a todas essas áreas, né? Primeiramente, que a gente conversou, sexo e dinheiro. Mas talvez essa frase resumiria bem para a gente fechar, então. O problema não é ter dinheiro no bolso. O problema é ter dinheiro no coração. Então, que isso fique na mente de todos nós e que a gente não venha a cair nesse erro, né? Eu gosto muito desse texto e talvez ele combina muito com a conclusão, né? Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Então, o que é? São pessoas que deixaram o dinheiro que estava no bolso ir para o coração. E aí, por muito cobiçarem o dinheiro, às vezes essas pessoas que cobiçaram o dinheiro já até tinham dinheiro, mas cobiçaram mais. Eram avarentos com o dinheiro que tinham, cobiçavam o dinheiro que não tinham, porque deixaram esse dinheiro subir para o coração. E aí, atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Então, quando a gente deixa os nossos desejos desenfreados serem satisfeitos, quando a gente deixa esses desejos invadirem o nosso coração e a gente passa o nosso dia
pensando, meditando, maquinando e pensando em formas de satisfazer esses desejos, aí a gente já pecou faz tempo. Então, talvez esse é o grande perigo que a gente precisa se atentar. Amém?